Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus vai para o deserto para 40 dias de penitência, oração, jejum. Assim, ele queria se preparar para o início do seu ministério público. E aí, durante esses 40 dias, ele é tentado pelo diabo. Nós também começamos a nossa quaresma nos propondo 40 dias mais intensos de oração, jejum, penitência, esmolas, exercícios espirituais para nos fortalecermos no deserto que é essa vida. E não pense que conosco será diferente. O diabo está preparado para nos pôr à prova. A grande questão é por que e como o diabo teria poder para tentar o Filho de Deus. Veja, que ele me tente, que eu seja tentado, mas o Filho de Deus, como poderia o Filho de Deus ser tentado? Então, primeiro, sim, ele pode ser tentado, primeiro, porque verdadeiramente Jesus é um ser humano. E, portanto, ele carrega a fragilidade humana. Jesus tem fome, Jesus tem sede, Jesus tem sono, Jesus vai dormir, Jesus acorda, Jesus tem preocupações. Jesus é igual a nós em tudo. Ele é um ser humano verdadeiramente, com todas as fragilidades humanas, menos o pecado. Segundo, então ele pode ser tentado porque ele é frágil. Então o diabo sabe que ele poderia fazê-lo sofrer na tentação. E o diabo vai fazê-lo sofrer. Segundo, para que ele pudesse nos dar o exemplo de como é que se enfrenta o diabo e como é que eu posso vencer as tentações do diabo. Então, para nos dar o exemplo, ele mesmo jamais cairia. Mas no seu sofrimento, na sua angústia, na sua dor, sendo atacado pelas tentações, ele nos dá o exemplo de como nós, frágeis, podemos também vencer o diabo.
Terceiro, era preciso que ele desmascarasse o diabo antes de começar o seu ministério público. Sabe por quê? Porque você pode achar, você pode pensar que a vida de Jesus foi a vida de um guru. Foi a vida de um profeta como outro qualquer, um fundador de religião. Você pode imaginar que Jesus era um agitador político. Você pode, na sua mente, criar um Jesus libertador social. Não. Jesus é, antes e acima de tudo, aquele que nos veio libertar da morte, cuja chave está nas mãos de Satanás. Jesus veio desmascarar o diabo e nos informar, nos alertar que a nossa verdadeira luta, a luta verdadeira é travada no plano espiritual, no plano invisível, no plano sobrenatural. Enquanto você está achando que o seu problema é dinheiro, enquanto você está achando que o seu problema são os filhos, enquanto você está achando que o seu problema são as suas afeições, você não está entendendo que por trás, agindo, está o demônio, está o diabo. E Jesus precisava deixar isto muito claro. No deserto, o diabo então se apresenta para tentar. Mas não era a primeira vez. Ele já tinha feito isso no paraíso. Também com um homem e uma mulher, eles também imaculados, eles também sem pecado. E as tentações do paraíso, Gênesis capítulo 2, 3, e as tentações de Jesus no deserto são as mesmas tentações. O diabo ele não é criativo. São as mesmas. São as mesmas tentações. Toda tentação tem este caráter que você vai agora entender. Há um fruto, isso é simbólico. Há um fruto que Deus proíbe de ser comido. Portanto, a tentação é desobedecer à lei de Deus. Desobedecer, desfazer, afastar-se da ordem, da lei, da vontade de Deus. Mas como que eu posso me rebelar contra Deus que é bom, santo, justo, maravilhoso, me criou, sabe melhor de mim do que eu sei de mim? Sabe melhor dos outros, da vida, do que eu sei, porque Ele é o Criador de tudo. Como eu poderia desobedecê-lo, me rebelar contra Ele? Então, o fruto se apresenta como o fruto do pecado. Ele se apresenta sempre como bom, porque se não tiver cara de coisa boa, você não vai querer. Todo pecado se apresenta como algo bom. Bom para comer, bom para o apetite, bom para a nossa satisfação. Segundo, agradável aos olhos. Você não tem tentação por coisa que você não imagina, por coisa que você não vê. A tentação é sempre imaginativa, ela é sempre visual, de algum modo visual. Então o pecado, o fruto, ele se apresenta, ele precisa se apresentar como agradável aos olhos, apetecível, prazeroso à mente, aos olhos. E por fim, terceiro, apropriado para que você adquira conhecimento. Não, se eu fizer isso aqui, eu vou ficar mais sabedor, eu vou conhecer as coisas. Deus não quer que eu conheça, então eu preciso experimentar, eu preciso provar de tudo para saber se é bom, se não é, se é legal, se não é. Ah, mas isso aqui é veneno, não, deixa comigo. Não, mas se você comer, você vai morrer. Não, eu preciso conhecer. A soberba da vida. A ideia de que eu posso e devo experimentar tudo, porque eu comando e não Deus. Por trás de todo o pecado, pense em qualquer pecado agora, qualquer um que você tenha cometido essa semana, por trás de todo o pecado está a soberba, o orgulho, a soberba da vida. Eu faço e ninguém tem nada a ver com isso. Muito bem, a igreja chama essas três características do pecado, em 1 de João 2,16, de a tríplice concupiscência. A concupiscência é uma inclinação a algo que é mal, a algo que pode me levar ao pecado, a algo que pode tirar-me da comunhão com Deus. A concupiscência da carne é bom, é gostoso. A concupiscência dos olhos, eu imagino, eu vejo,
eu cobiço, e a concupiscência da vida, a soberba da vida. Eu consinto. No meu orgulho, eu consinto. Ter, prazer e poder. As mesmas tentações que Adão e Eva enfrentaram, agora Jesus está enfrentando no deserto. São as mesmas tentações que eu e você enfrentamos na vida. A primeira tentação, a concupiscência da carne. Jesus está faminto e o diabo lhe oferece pedras para serem transformadas em pão. Jesus lhe é apresentado na segunda tentação todos os reinos da terra, e o diabo diz que são deles, é dele, pertence a ele. Não acha estranho isso? O diabo mostrar todos os reinos da terra e dizer, é meu, porque isso foi me dado. Acabamos de entregar São Paulo para Satanás durante o carnaval. Acabamos de entregar. Aqui, ó, é seu, lhe pertence. A Cracolândia é a prova de que nós entregamos para o diabo. Entra numa fila do SUS para esperar uma cirurgia e você vai entender que o sistema de saúde, muitas vezes, ele está entregue à maldade, à perversidade. E o que está por trás é o diabo. Ou os senhores acham que uma pessoa precisando de uma cirurgia urgente, num corredor, com um soro pendurado num prego, que isso é de Deus? Que isso é somente a maldade humana? Que por trás disso não existe toda uma perversidade de um sistema alimentado pelo mal, pelo diabo. Então, em última instância, as nações da terra, por causa do pecado, da maldade, foram entregues a Satanás. E o diabo está dizendo, eu te dou tudo, se você se prostrar diante de mim e me adorar. E Jesus diz não. Aí o diabo leva Jesus para Jerusalém. Quem está com passagem marcada para fazer uma peregrinação para a Terra Santa? Quem aqui já foi para a Terra Santa? Bom, vocês estiveram lá na Terra Santa. Me ajude, porque eu nunca fui. E não tenho nenhuma vontade de ir. Para isso tem Google Maps. Zero vontade. Eu sei que é estranho que você escute isso de um padre. Zero. Nenhuma vontade. O diabo leva... Eu não vou falar isso, não. Eu estava pensando, mas não vou falar. O diabo leva Jesus para Jerusalém. Aí não foi, ele não fretou um avião, um ônibus. Eles foram nos ares. Eles foram espiritualmente. Colocou Jesus no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo. E disse, pula. Porque todo mundo vai ver que você é o Filho de Deus. Para que essa palhaçada de 3 anos de ministério público, de 3 anos de sofrimento, engolindo poeira nessas estradas da Palestina? Para que isso? Facilita o programa, facilita a caminhada. Se você pular daqui e os anjos, porque o Salmo diz, Salmo 90, 91 diz, que os anjos vêm em teu socorro. Eles vêm em teu... Vai ser um espetáculo. Todo mundo verá que você é o Filho de Deus. E aí, cara, pula! Que vai ser maravilhoso. Vai ser the best of the best. Aham. E Jesus disse, não. O diabo te põe no lugar mais alto para dizer para você, pula. Se joga. Você não tem nada a perder, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. A voz do capeta. Se você parar para pensar, tudo o que o diabo ofereceu a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele oferece todos os dias a você. Todos os dias Ele oferece a mim. Sim ou não? Não mudou nada. Eu repito, se tem uma coisa que o diabo não é, ele não é criativo. São as mesmas e próprias tentações. E Jesus vai vencer cada uma delas. E Jesus vai dizer não para cada uma delas.
A tentação mais impressionante é essa última. Não parece. Porque o evangelho termina dizendo assim: e o diabo voltará no tempo oportuno, na hora certa. E você sabe qual é a hora? Nós estamos caminhando na quaresma para essa hora. Jesus não estará no pináculo do templo. Jesus estará no lugar mais alto, que é a cruz do Calvário. E pela boca de homens, pela boca de pessoas, o diabo vai falar: você não é o filho de Deus? Desce daí. Porque uma coisa é você fazer um espetáculo para ser aplaudido e para se safar de uma situação difícil. Agora, outra coisa é você na cruz, é você na dor, é você no sofrimento, e o diabo falar: para que isso? Para que esse sofrimento? Para que essa situação? Que Deus é esse que você está servindo, que te deixa passar por esse calvário, que te deixa passar por essa cruz, que te deixa passar por esse sofrimento? Sai daí, pula daí, deixa esse Deus, abandona essa fé. Agora ficou mais claro? Sim ou não? Muito bem. Então todos nós aqui, a vida inteira, vamos ouvir o diabo, através dos seus seguidores, dos seus sequazes, dos seus comandados, querendo-nos afastar de Deus, comendo o que não se come, adorando o que não se adora e pulando de onde Deus nos colocou e querendo sair de onde Deus nos pôs. Esse casamento, pula, cai fora. Esse filho, que filho é esse? Cai fora, abandona, pula. A voz do diabo, usando outras pessoas, usando situações, crises, dores, falsas alegrias, ilusões, nos provocam tentação todo dia. Tem gente que tem medo de possessão diabólica, tem medo de infestação diabólica, tem medo de obsessão diabólica, de aparições diabólicas. O diabo não ganha nada com essas coisas, a não ser amedrontar. Então tudo que ele puder fazer de mal, ele faz. Se ele puder possuir, ele possui. Se ele puder obcecar, ele obceca, mas ele não ganha. O diabo ganha na tentação, porque na tentação o que concorre é o livre-arbítrio, é a sua vontade. É o seu sim ou o seu não. É a sua indiferença ou a sua atitude de dizer: não quero isso para a minha vida. Não quero isso para a minha história. Eu prefiro Deus. Como é que Jesus venceu as tentações? Caminhe comigo agora. Nesse primeiro domingo da quaresma. Jesus vence. Primeiro, pelo poder da palavra de Deus. Quando o diabo diz pedras, você pode dizer pão. Não é verdade. Pedra é pedra, pão é pão. Amém? E a palavra de Deus é quem vai dizer para você o que é certo, o que é errado. O que pode, o que não pode. O que é verdadeiro e o que é falso. A palavra de Deus é a nossa guisa, é o nosso comentário, é o nosso guia de conduta. Aqui, olha aqui. Eis a palavra de Deus, que chama as coisas por aquilo que elas são. É homem, não é mulher. É de Deus, não é do diabo. É de fé e não de má fé. É mentira, é verdade. Aqui está o guia da minha e da sua vida, para que o diabo não queira chamar uma coisa por outro nome e assim nos enganar. Querendo que nós transformemos, pelo poder da nossa imaginação, pedra em pão. Jesus vence o diabo pelo poder da palavra. Vocês percebam que cada vez que o diabo vem com uma citação bíblica, Jesus vem com outra citação. Porque a Bíblia deve ser lida na sua inteireza e não por pedaços escolhidos. Sim ou não? Quantas vezes, enviados do diabo,
usam versículo da Bíblia para querer nos tirar da presença de Deus. Sim ou não? Quantas vezes pessoas se aproximaram de nós citando a Bíblia para dizer para nós que nós estávamos errados? Um dos versículos mais citados da Bíblia para que o camarada meta o pé na jaca é: mas Deus quer a sua felicidade, não julgueis, Jesus disse, não sereis julgados. Sim ou não? Você está julgando, olha aí, isso não é. Em todo lugar da Bíblia, Jesus quer o nosso bem. Eis que vim trazer vida e vida em abundância. Eles citam a Bíblia para nos tirar a paz e para dizer que estamos errados. E Jesus, contextualizando a Bíblia, com outra passagem, com outro versículo, coloca o diabo no seu lugar. Se você não conhece a Bíblia na sua leitura integral, se você não conhece a palavra de Deus, a doutrina dessa palavra, o ensinamento da igreja, você será uma vítima fácil do diabo. Eu estou falando um negócio aqui muito sério. Porque uma das tragédias da Igreja Católica no Brasil é que o povo católico não conhece Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Qualquer protestante mequetrefe leva embora, tira de onda, faz um inferno na vida do cara. E olhe, veja bem, eu não estou falando dos grandes protestantes, dos sérios, porque isso aí então dá uma lavada em nós. Mas não é só não. Espírita conhece mais do Evangelho do que católico. Vai discutir com um espírita sério, que frequenta o centro, que vai lá não vou dizer onde, lá, aqui, por aqui, entendeu? E aí você encontra um católico, que ele não consegue responder às interrogações, aquilo que são as indagações da vida, ele não consegue, ele fica assim, ó. Acontece uma coisa, ele não sabe responder pela palavra, ou pior, porque uma coisa é não saber, outra coisa é não querer buscar, é não querer resposta, é não procurar na palavra o sentido daquilo que está acontecendo e o que Deus está falando com aquilo. Qual é a resposta de Deus a respeito daquilo que agora está confundindo o meu coração? E aí nós estamos perdendo crianças, nós estamos perdendo jovens, nós estamos perdendo filhos para o diabo e para o mundo, para as concupiscências da vida, porque vem para a igreja para ouvir lorota, para ouvir bobagem, para ouvir conversinha fiada. Aqui na frente quer encontrar um coach que massageie o ego para você sair bem. Aí o diabo vem, aí eu quero ver você ficar bem. Não conhecendo a palavra de Deus, não tendo quem te exorte, não tendo quem te apresente o Evangelho. Aí eu quero ver quando o diabo se apresentar para destruir a sua vida, a vida da sua família, o teu trabalho, onde você vai se apegar se você não conhece o poder da palavra de Deus. Essa é a primeira vitória. A palavra de Deus vence o diabo, vence as tentações. Segundo, Jesus ora. Jesus está em adoração. Como é que Jesus consegue enfrentar e vencer o diabo? Porque Jesus está adorando. Porque Jesus está em oração. Porque Jesus está em comunhão com seu Pai que está nos céus. O jejum, a penitência do deserto, era um modo externo da atitude interna que habita em nosso Senhor. É por isso que o diabo pode oferecer o que ele quiser. Ninguém me tira da presença do meu Deus, porque eu estou aqui em adoração. Quando o diabo encontra um católico que não está em adoração, é fácil carregá-lo. Um católico que não vem à missa, que não recebe a Eucaristia, que passa um ano sem se confessar, que passa aqui na porta da igreja todo o tempo e não tem coragem de parar o carro aqui na porta para vir fazer 5 minutos de adoração ao Santíssimo Sacramento, aqui no sacrário. Vem à missa ao domingo, como se estivesse indo à padaria da esquina, sem nenhuma atitude interior, para cumprir tabela. Não está em adoração. Aí sai daqui, já pega uma briga, quando não pega uma briga aqui dentro, viu? Por causa de banco.
O quê? O diabo vem junto, amontado na cacunda aqui, ó. O camarada vem trazendo o diabo nas costas. Tem que falar, uai. Como é que uma pessoa dentro de uma igreja tem coragem de pegar uma briga e sair com baixaria, se não for com o diabo no corpo? Sai aqui fora, joga o carro em cima de um, esculhamba o vizinho quando chega, maltrata o cachorro, pobre do pet. Porque não está em espírito de adoração. Aí eu posso ir para... Não vou, vou parar por aqui. Mas aí vem a menininha de 18 e você olha para sua velha de 60 e tantos e a comparação é injusta. Aí o diabo diz, mas por que você não pega e transforma pedra em pão? Eis que eu te dou tudo isso. Mas é muita coisa, mas eu te dou, eu estou te dando. Aliás, se tem uma coisa que ela quer, é isso, né? Eu vou parar por aqui. Porque afinal de contas é um evangelho das tentações de Jesus, senão vai virar um stand-up comedy. Mas no final das contas, se você olhar com bom humor para essa realidade terrível, é risível. É tão vergonhoso que você dá essa risadinha que você deu. Porque você sabe que é verdade. Que essa tentação existe. Ou não. Ou não? Para cima de Moá. Se eu que sou padre, tenho, não essa em particular, outras. Olha a cara da outra aqui. Todos nós. Ontem eu estava aqui com jovens, eram quase 100 e tantos jovens aqui. E eu apresentei para eles o beato Pia Jorge Frassati, cuja relíquia está aqui nessa capela. E eu disse que uma das últimas coisas da vida do beato Pia Jorge foi ter se apaixonado por uma menina do grupo de faculdade dele. Mas que não deu certo, ele não quis apresentar para a família, porque ele estava doente, enfim. Mas ele tem uma carta dizendo das tentações carnais que ele tinha em relação a essa menina. É uma coisa impressionante, porque a gente pensa no santo, uma pessoa assim, né? Que não tem desejos carnais, que não tem concupiscência, assim, uma coisa angelical. Então, anjo não é gente. Gente é gente, anjo é anjo. Por que o diabo pode me tentar? Porque ele sabe que eu não sou anjo e que eu carrego em mim a concupiscência da carne. As más inclinações do meu pecado original, dos pecados desse mundo. Ops! Você está doido? Se você não estiver em adoração, se você não estiver em oração, se você não estiver vigilante, vigiando na presença de Deus, em comunhão com Ele, você cai. Você cai. Não tem esse. Não tem. Não tem. Mas eu fui na missa, então eu tô forte. Engraçadinho. Vai de arrasta para cima. O diabo já olha. Você acha que o inimigo vai perder o tempo dele com alguém que já está na mão dele? É você, bonitão, que ele quer. É você, bonitona. É você, jovem. É você que está vivendo na presença de Deus e buscando a Deus. É você que ele quer destruir. Os outros já estão na mão dele. Eu sei que, um parênteses aqui, há muitos anos, alguns dos que estão me ouvindo, não ouvem uma pregação sobre as tentações que o diabo exerce. Eu sei que muitos daqui acham, ou ouviram, ou pensavam até agora, que esse assunto era uma coisa medieval, era uma coisa do passado. Não, continua sendo a doutrina da Igreja de Jesus Cristo, continua sendo doutrina católica. Se lá onde você vivia não era mais pregado, não era mais anunciado este evangelho, eu não sei o que se fazia na primeira da quaresma. No primeiro domingo, porque todo ano, o primeiro domingo da quaresma é esse alerta. Por trás de toda maldade, de toda bandidagem, está a obra do diabo. Para nos matar, roubar e destruir. Terceiro, Jesus vence a soberba da vida, pináculo do templo, desce, pula, sendo humilde. Quaresma é tempo de humildade. Se você não for humilde, o diabo, ele samba com você.
Se você não for humilde, o diabo te tira para a valsa. Ele te tira para dançar. A humildade vence o diabo. A soberba, o orgulho, a prepotência, a se achar o melhor, o inteligente, assim, a última bolacha do pacote você é, o diabo vai mostrar para você. Todo arrogante, todo soberbo tem parceria com Satanás. Fica aí o alerta, viu? Ouviu? Tá dado o alerta. Quando você for fazer parceria, quando você for fazer sociedade, perceba, se há soberba de vida, se há orgulho, se há arrogância, tem parceria com o demônio. Ele é a arrogância, ele é a prepotência. Ele quis ser maior que Deus, ou melhor, igual a Deus, e por isso caiu. E aí Jesus, com toda a humildade, diz: não tentarás o Senhor teu Deus, sendo que Ele é Deus. Não é tremendo isso? Isso é lindo demais. Jesus se colocando no lugar mais humilde. E agora eu convido você então a se colocar também, no final desta homilia, nessa jornada em direção à Páscoa. Perseverança, meu irmão. O salmo da missa de hoje, Salmo 90, 91, é um verdadeiro exorcismo. Aliás, este salmo é usado no exorcismo. Salmo 90, 91. Deus te guarda. Deus te protege. Deus te defende. Mas faça a sua parte. Diga para Jesus: eu quero amar a tua palavra. Eu quero compreender a tua palavra. Eu quero buscar a tua palavra. Eu quero ser um homem, uma mulher de adoração. Especialmente abaixar a minha crista, ser mais humilde, reconhecer as minhas limitações e deixar que o Senhor trabalhe nelas. E assim a cabeça da antiga serpente é esmagada. A cabeça de Satanás, pelo poder da nossa fé, da fé em Cristo, é esmagada. Assim ele não tem poder sobre nós. Não somente nesta quaresma de 2025, mas em nenhum dia de nossas vidas. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.